Cansou de viajar de balão e tá afim de migrar do Corel pro Illustrator? Esse vídeo é pra você! Oi gente, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao Vetoriza Aí, o canal onde você aprende Illustrator sem sofrer. Eu sou a Gabi Ferraz e toda semana eu tô por aqui dando uma dica pra vocês de Illustrator, ilustração vetorial e outros temas aí do mundo do design e da ilustração. Antes de começar a falar do tema de hoje, eu quero fazer aquele convite de sempre e chamar todos vocês que ainda não se inscreveram para se inscreverem agora no canal e ativarem o sininho das notificações que fica aqui embaixo. Assim, toda semana, quando a gente colocar um vídeo novo, quando tiver vídeo bônus também, porque isso acontece, você vai ser avisado aí pelo YouTube. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um momento delicado da vida das pessoas, quando elas decidem que elas não querem ou não podem mais continuar trabalhando no CorelDRAW e querem ou precisam migrar para o Illustrator. Falando um pouquinho da minha própria experiência, eu comecei a trabalhar com o CorelDRAW em 2004, e aí se você está fazendo contas aí para saber quantos anos eu tenho, pode parar. Sempre trabalhei com CorelDRAW, até que em 2007 eu fui trabalhar numa agência, era um emprego que eu queria muito, mas eles exigiam que eu trabalhasse com o Illustrator, era o software que eles usavam na agência. E eu, talvez no maior blefe da minha vida, fui lá, fiz a entrevista, não falei que não sabia trabalhar com Illustrator e, para minha felicidade, ao mesmo tempo meu terror, eu fui chamada para a vaga e tive que meio que me virar dentro de uma semana para aprender o básico do Illustrator para não passar vergonha na frente dos meus futuros chefes. E aí no início foi bem difícil porque eu tive que aprender na marra, mas eu garanto para vocês que bem antes do que eu imaginava, eu já estava conseguindo me virar super bem e não estava mais trabalhando com Corel. Então eu tô contando essa história porque às vezes as pessoas precisam ou querem migrar e não sabem, acham que vão ter dificuldade, porque essa é uma das grandes diferenças entre Corel e Illustrator. O Corel, ele é porta de entrada porque ele é muito intuitivo, ele é muito mais simples de usar até certo ponto, e o Illustrator ele não é tão amigável para quem nunca trabalhou com ele. Quando começa a trabalhar, né, a gente vê que migrar do Corel para o Illustrator é meio como viajar para outro país. Você chega, você não se entende, você não acha nada, mas com o tempo você começa a ver que as coisas que você conhece estão quase todas lá, elas só têm nomes diferentes ou estão em outros lugares que você precisa encontrar. E o objetivo do vídeo de hoje é justamente facilitar essa transição para você que está nesse momento. Pessoal, para a gente falar desse processo de migração, eu vou focar em 4 pontos principais que eu considero os mais críticos na hora da migração do Corel para o Illustrator, que são a área de trabalho dos dois programas, o método de seleção e de alinhamento, que está diretamente ligado à maneira como você vai manipular os objetos, né? A maneira como a gente trabalha as curvas de Bezier, que é quando a gente vai desenhar de fato, e a parte de cores, tá? Eu tenho aqui aberto o Illustrator na versão CC 2018 e tenho aqui também o CorelDRAW, a versão mais atual agora, 2018 também, versão de avaliação aqui que eu baixei para poder mostrar para vocês. Primeiro ponto, como eu falei, área de trabalho. E no Corel a estrutura é bem diferente, a área de trabalho é parecida, mas ela tem uma diferença fundamental para o Illustrator. Enquanto aqui no Corel todos os menus, a maior parte das coisas que você precisa, você vai encontrar nos menus aqui superiores. Muita coisa você tem aqui em objeto, por exemplo, as funções de alinhar, as transformações, outras coisas em layout. No Illustrator a gente tem o esquema de painéis, então você tem uma porção de painéis aqui laterais que trazem boa parte das funcionalidades que você vai precisar usar enquanto você estiver trabalhando. E aí acontece do usuário do Corel não encontrar as coisas porque está acostumado, né? E é importante isso, assim, a gente entender que os programas eles não vão ter uma simetria completa, né? As coisas, tem coisas que não vão existir no Illustrator e vice-versa no Corel, então é natural que quando a pessoa migre, ela vai esperando encontrar um paralelo de tudo que ela conhecia no programa anterior. Isso não acontece necessariamente. E a pessoa que está aqui no Corel, ela está muito acostumada, né, a trabalhar com os menus superiores, então no Illustrator a gente tem esse esquema dos painéis que você pode habilitar ou desabilitar vindo aqui em janela e mandando, né, chamar o painel que você precisa. Uma outra diferença fundamental entre os dois programas é uma diferença estrutural super importante, que no CorelDRAW a gente tem o esquema de páginas, né? Quem trabalha está acostumado a vir aqui embaixo e criando novas páginas para ter novos layouts, versões do mesmo layout. No Illustrator a gente não tem isso, a gente tem um esquema de artboards ou pranchetas.
Isso é até uma versão, uma funcionalidade relativamente recente. Ela foi introduzida na versão CS4 ou CS5. Antes, o usuário de Illustrator sofria um pouquinho para poder trabalhar com variações de layout, porque não tinha essa funcionalidade. E como que ela funciona? Você tem aqui na barra de ferramentas essa ferramentinha aqui, ferramenta prancheta, e você pode ir criando, arrastando aqui com essa ferramenta, novas pranchetas de tamanhos diferentes ou do mesmo tamanho, conforme você precisar, tá? Você também pode vir aqui em cima e mandar criar novas pranchetas. Ele vai criar uma prancheta sempre do tamanho da prancheta anterior que você acabou de fazer. Essa é uma forma de você conseguir, por exemplo, ter várias versões de um layout de algo que você esteja criando. Você pode criar várias pranchetas, cada uma com uma variação. Vamos passar para o segundo ponto, que é a seleção e o alinhamento das formas. No Corel é muito tranquilo você selecionar, eu acho isso foi uma coisa que eu sofri muito quando eu migrei, você selecionar uma forma, tá? Se você vem aqui, você tem dois retângulos e você quer selecionar esse retângulo aqui mais claro, basta você vir aqui e englobá-lo completamente. Tão simples quanto isso, ou só clicar em cima dele. No Illustrator não é bem assim. Você pode clicar em cima das coisas para selecioná-las, mas se eu vier aqui arrastar com o mouse por cima desse retângulo mais claro e estiver pegando uma pontinha desse retângulo aqui mais escuro, pronto, isso já é suficiente para selecioná-lo. Como eu falei, foi uma coisa que eu pelejei muito no início, esse entendimento de que aqui, se você pega uma pontinha do objeto, já é o suficiente para você selecionar ele e dava muita dor de cabeça. Mas não precisa ser assim, você com o tempo entende que isso é uma vantagem, na verdade, que você não precisa ter aquela trabalheira de vir aqui e selecionar a forma inteira, basta você vir aqui e selecionar uma pontinha dela, nos casos onde você não quer clicar por alguma razão qualquer. Também porque a gente tem essa dificuldade, né, que se torna uma dificuldade quando você está começando, é importante a gente trabalhar com camadas aqui no Illustrator. Esse recurso de camadas, ele existe também dentro do CorelDRAW, mas ele é um recurso que eu acho que pouquíssimos usuários de Corel de fato usam. Na época que eu trabalhava, eu não conhecia ninguém que trabalhasse com isso. Ele fica escondidinho aqui dentro de janelas de encaixe. No gerenciador de objetos você consegue acessá-lo. Outro ponto que vale a pena falar é a maneira de alinhar os objetos. O CorelDRAW, ele ganha pontos do Illustrator nesse quesito porque é mais simples. Pelo fato de ter atalhos nativos, você alinhar coisas, então se você tem dois objetos e aperta T, você consegue alinhar pelo topo, por exemplo, e sendo que você pode definir as condições de alinhamento aqui em cima, né? Se é pelos objetos, pela página. No Illustrator, a política de alinhamento, ela é um pouco diferente. Você tem uma janela aqui de alinhamento, onde você tem todas as opções disponíveis para você alinhar dois ou mais objetos. Você tem também a opção de escolher o ponto de referência, se você quer a seleção a um objeto-chave ou ao artboard, a prancheta. Mas leva um tempinho para você entender como que isso funciona e que você pode mudar o objeto-chave enquanto você está trabalhando. Então, se eu tenho esses dois retângulos e eu quero alinhar pelo retângulo da esquerda, eu posso vir aqui, selecioná-lo como objeto-chave e vir aqui em cima e mandar alinhar usando ele como referência. Depois vocês podem explorar mais as possibilidades e vir aqui, enfim, ir testando todas as possibilidades, as opções disponíveis para essa funcionalidade. Falando sobre cor, no Corel, você pode aplicar a cor a um objeto, selecionando ele e vindo aqui do lado e aplicando essas cores que ficam aqui e que são um paralelo mais ou menos com a paleta de amostras do Illustrator. Ou então você pode vir aqui por cima, usando a ferramenta aqui de preenchimento e ir mudando a cor dele nesse navegador aqui, que até lembra bastante o que a gente vai encontrar no Illustrator. O Corel mudou isso recentemente, então acho que ficou até mais parecido, ficou até um pouco mais fácil fazer essa mudança. Aqui no Illustrator, como eu falei para vocês, a gente tem algumas ferramentas para trabalhar com a cor. A gente tem a ferramenta de amostras, como eu falei, que são swatches que já vêm, né, quando você cria um arquivo, sendo que você também pode criar as suas próprias cores, é só você selecionar a cor que você quer
vir aqui e mandar criar uma nova, e ele vai te dar as opçõezinhas aqui para você poder colocar essa nova cor sua aqui nessa biblioteca. E você tem essa janelinha aqui de cor, que se não tiver aberta, como eu falei no início, você pode vir aqui em cima em janela e habilitar, e que te permite ir montando a cor com as porcentagens que você precisar. No caso aqui a gente está trabalhando com o CMYK, mas você pode vir aqui do lado e mudar para RGB se você estiver fazendo um projeto para tela, por exemplo, precisar que seja em RGB. É só você ir mexendo nesses sliderzinhos aqui até você chegar na cor que você quer. Pessoalmente, eu prefiro o modo como o Illustrator trabalha as cores. Eu acho que as cores na tela parecem mais bonitas e eu sinto que eu tenho mais controle do que eu estou fazendo, mas isso é uma opinião pessoal. Agora vamos passar para o último ponto, que foi o ponto que eu mais tive dificuldade na hora da transição do Corel para o Illustrator, que é a diferença de funcionamento da caneta aqui e no Illustrator. A gente tem a ferramenta, né, canetinha aqui. Eu vou refazer esse círculo, começando aqui pelo topo, e o funcionamento é bem semelhante ao do Illustrator. Vou fazendo, e quando chega aqui no final, para a coisa dar certo, eu tenho que ir com a alça para trás, tá? Ok? Fiz um círculo bem irregular aqui, mas deu para entender mais ou menos o funcionamento. No Illustrator, o funcionamento é um pouco diferente e isso me fez quebrar bastante a cabeça. Com o P, você ativa o atalho aqui da caneta. E como que funciona? Você começa a clicar e arrastar, bem parecido aqui com o CorelDRAW, tá? Sendo que as alças sempre tem que ir para frente. Você aponta as alças para onde você estiver indo. Então, na hora de fechar a curva, de terminar o meu movimento, eu não tenho que ir para trás, conforme eu fiz no CorelDRAW. Eu tenho que ir para frente, tá? Você sempre aponta na direção de onde você está indo. E eu tive muita dificuldade de pegar isso no início e sofri muito. Então, fica a dica aí para você que também está nesse momento. Esse é o funcionamento da caneta. Se você também está batendo cabeça com isso, você pode assistir. A gente tem um vídeo sobre a Pentool aqui no canal, vou colocar aqui em cima aparecendo para vocês. Então tem mais dicas para você poder dominar a Pentool no Illustrator, mas tem essa diferençazinha aí que dá muita dor de cabeça para muita gente na hora da transição. E aí, o que vocês acharam? Vocês acharam que isso foi útil? Se vocês gostariam de ver mais vídeos sobre esse assunto de transição de Corel para Illustrator, deixa um comentáriozinho aqui para mim. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que o propósito desse vídeo não é comparar as ferramentas, dizer qual ferramenta é melhor. A gente reconhece que as duas têm os seus pontos fortes, as duas têm as suas dificuldades. E o que a gente quer aqui é tornar a vida de quem quer fazer a migração mais fácil, dar uma ajudinha nesse processo aí que às vezes pode ser bem sofrido. Mas eu quero saber, você é time Illustrator ou time Corel? Deixa um comentário aqui pra mim. Tchau, tchau!